Hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro. Quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu me especializo em trauma e em tratar pessoas que passaram por eventos traumáticos. Inclusive, eu uso várias modalidades na terapia que são específicas para tratar traumas. E nas últimas décadas aí, né, nós já temos mais acesso a entender melhor como o trauma afeta tanto a nossa saúde física como mental e também abala ali o nosso sistema de crenças, né, a nossa visão de mundo, de como a vida funciona. Então, sabemos muito desse impacto negativo. Porém, hoje eu vim falar de uma outra faceta do trauma. Pensa comigo, será que é possível que uma pessoa cresça depois de passar por um evento traumático? Então eu vou falar hoje sobre uma teoria chamada crescimento pós-traumático que vai aprofundar mais nesse assunto. Vem comigo. Na década de 90, teve dois psicólogos americanos, pesquisadores, o Dr. Richard Tedeschi e o Lawrence Calhoun, que começaram a investigar esse processo que as pessoas passam nessa transformação depois do trauma. E eles consolidaram aí várias observações que já tinham sido feitas na literatura, na filosofia, também no campo da psicologia positiva sobre esse assunto, né? E aí eles criaram esse termo que eles chamaram de Post-Traumatic Growth em inglês, que foi traduzido para o português como crescimento pós-traumático, onde eles colocaram ali essa conclusão, né, de que pessoas que enfrentaram dificuldades psicológicas e emocionais após uma adversidade, né, após um evento traumático, muitas vezes podem ter um crescimento positivo. É importante ressaltar que aqui eles não estão descontando os efeitos negativos do trauma, tá? E nem minimizando a experiência de sofrimento das pessoas. E também eles fazem uma diferenciação entre resiliência e crescimento pós-traumático. Não é a mesma coisa. Enquanto a resiliência é uma capacidade de se recuperar, voltando ao estado que era antes, o crescimento pós-traumático, ele altera a sua visão de mundo, ele transforma, porque ele desafia, né, as suas crenças. Então a pessoa tem que ter passado realmente por um chacoalhão, né, aquele abalo de dificuldade e sofrimento psicológico, incluindo até muitas vezes passar por transtornos de saúde mental, como o transtorno de estresse pós-traumático, como depressão, ansiedade, né, decorrente desses traumas, mas também elas podem viver transformação em algumas áreas específicas. Portanto, o crescimento pós-traumático é algo muito mais complexo, que leva mais tempo e mais energia, tá? Então, como que eles medem esses fenômenos, né? Como que a gente pode avaliar se uma pessoa cresceu depois do trauma? Então, esses psicólogos utilizam algumas avaliações que eles criaram, inclusive um é chamado o Inventário de Crescimento Pós-Traumático, e eles medem ali as mudanças em 5 indicadores. Então, vamos lá olhar quais são as áreas que mais podem ter transformação. Número 1. Maior valorização ou apreciação da vida. Então, quando uma pessoa passa por dificuldades, não só essas dificuldades preparam ela para lidar com situações negativas no futuro, mas também ajudam a valorizar as coisas positivas da vida. A pessoa começa a ter uma apreciação diferente, até mesmo pelas coisas pequenas, pelos pequenos prazeres da vida. Então, vamos, por exemplo, dizer ali que uma pessoa que sobreviveu a um evento ao qual a vida dela estava em risco, né? Uma doença grave, talvez ela foi vítima de um crime, como assalto, violência, sequestro, abuso, desastres naturais, perdas trágicas de pessoas próximas, acidentes, etc. Tudo isso ajuda ela a começar a apreciar o fato de estar viva, né? Apreciar o presente. E embora as pessoas no começo, né, ali
da recuperação do trauma, elas não tenham muita propensão a desfrutar dos eventos positivos. Aqueles que conseguiram lidar com os traumas mostram mais capacidade de apreciar a vida, tá? Então, a transformação aqui, ela vai do ressentimento para a gratidão. Então, aqui é onde a pessoa conseguiu, né, sair daquele lugar de se perguntar por que eu, e ir para o lugar de ser grato pela vida, com tudo que ela traz, as coisas boas e as coisas ruins. Número 2, grande mudança que também pode acontecer na parte de relacionamento com os outros. Então, aqui a pessoa passa a ter uma maior proximidade com as outras pessoas, né? Ela coloca mais esforço e investimento nos relacionamentos, ela começa a sentir mais compaixão pelo sofrimento alheio, ela tem mais empatia pelos outros, né? Tanto pessoas que estão passando por situações parecidas, como sofrimento em geral. Ela também se sente mais confortável com a sua própria vulnerabilidade, né? Com o próprio fato de que ela precisa de ajuda, em pedir ajuda, em aceitar ajuda, o quanto que antes a pessoa não considerava isso. Então aqui a transformação ela vai ser vista na distância, indo de relacionamentos distantes, mais superficiais, ou às vezes até isolamento, para a intimidade, né? Aqui é onde a pessoa começa a buscar relacionamentos mais verdadeiros, mais profundos com os outros. Número 3, novas possibilidades. Quando a pessoa começa a enxergar oportunidades na vida, né, para as quais ela não estava aberta antes. Então, antes do trauma, pode ser que a pessoa até tinha vontade de fazer algumas coisas, ou tinha, de repente, interesses que ela deixava de lado. Depois do trauma, ela começa a considerar novas oportunidades, ela começa a falar assim, olha, talvez eu devo desenvolver aquele hobby, aquela habilidade. Às vezes a pessoa até considera uma mudança de carreira, ela se abre realmente, né? E inclusive ela também está mais disposta a implementar mudanças que precisam ser feitas. Então vamos supor uma pessoa que de repente teve um problema grave de saúde, sobreviveu a um câncer ou um ataque do coração. Ela fala assim, puxa, agora eu realmente preciso exercitar, eu realmente preciso parar de fumar, parar de beber, ou qualquer que seja a mudança que ela não tinha disposição para fazer antes, agora ela tem, né, essa nova possibilidade para poder implementar essas mudanças. Ou seja, a transformação aqui vai sair do campo de sobrevivente para próspero. Quando a pessoa volta a sonhar, ela sai ali daquele medo do que pode acontecer, do que vai acontecer, e aí ela consegue visualizar, né, algo novo, algo diferente, ter sonhos. E o próximo é força pessoal. Aqui a pessoa se dá conta da capacidade que ela tem de lidar com desafios, que ela nem sabia. Ela começa a desenvolver uma força e uma coragem muito grande depois da tragédia, porque ela pensa assim, puxa, se eu sobrevivi a isso, eu posso lidar com qualquer coisa daqui para frente. Então ela realmente ganha uma força, e a transformação dela é sair da dúvida para o otimismo, né? Se antes ela questionava por que isso aconteceu, agora ela fala, eu consigo, eu posso superar isso, eu consigo lidar com isso, e ela se torna uma pessoa mais forte, mais otimista. E por último, mas não menos importante, mudança espiritual. Então, antes do trauma, as questões espirituais eram mais abstratas, né? E agora elas passam a ser mais reais. Você começa a olhar para a vida com um novo nível de consciência.
Só que, claro, que antes disso acontecer, existe um período de questionamento, porque lembra que a gente falou que tem que ser um evento traumático ali que abala as suas crenças, né? E aí você pode ficar ali um tempo num questionamento profundo de por que, sei lá, Deus permitiu que isso acontecesse comigo, ou será que aquilo que eu cria estava certo ou não estava, enfim, ela começa a buscar respostas e aí ela pode chegar num nível mais profundo da sua espiritualidade, né? Num lugar onde ela encontra muito mais significado, muito mais satisfação pessoal, que inclusive leva ela para criar um novo propósito de vida. Ela começa a pensar assim, se eu sobrevivi a isso, sabe, a minha vida tenho que fazer algo da minha vida. Para que eu fiquei aqui? Para que eu sobrevivi? E aí ela começa a ter mais propósito. Inclusive, esse propósito pode até se estender para além dela. Ela para de viver uma vida que é centrada em si mesma e agora ela está mais também voltada para os outros, voltado para servir, e esse propósito pode até se estender para a sociedade como um todo. Então aqui a mudança, né, a transformação, ela vai da desesperança para o contentamento. Então antes, né, quando a pessoa, logo depois que ela sofreu o trauma, o evento que ela teve que foi traumático, ela fala, sem chance, né, de que eu vou aceitar isso, para um lugar onde ela consegue falar, eu aceito. Com toda a dor que isso me traz, com todo o sofrimento que eu passei, eu aceito. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou deixar o link dos artigos que eu consultei para esse conteúdo na descrição do episódio. E se conforme eu estava explicando aí, você identificou alguma dessas mudanças ou transformações que você viveu depois de um evento traumático, deixa nos comentários. Eu vou adorar saber mais se você também já teve a experiência de um crescimento pós-traumático.